Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Nós seguimos aqui com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei 6.330 de 2019, que obriga os planos de saúde a cobrirem a quimioterapia de uso oral, entre outros procedimentos, para pacientes com câncer. A matéria agora segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O projeto de autoria do senador José Antônio Ragufi, do Podemos do Distrito Federal, altera a lei dos planos de saúde para tornar obrigatória a cobertura para tratamentos neoplásicos, ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimento radioterápico para tratamento de câncer e hemoterapia, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo a proposta, é dispensada a previsão de que tais procedimentos sejam autorizados em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas revistos periodicamente. O PL prevê que os respectivos tratamentos estejam registrados junto à Anvisa, com uso terapêutico aprovado para finalidades prescritas, para que a cobertura seja obrigatória pelos planos de saúde nas modalidades ambulatorial e com internação hospitalar. Deu uma engasgada aqui, desculpem. As palavrinhas às vezes nos pegam. Agora, 13 horas e 38 minutos. Você está no Jornal da Rede Alesp, informação a todo tempo. E agora nós vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Júlio Serson. Ele é secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo e nos fala sobre a suspensão da entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. É um grande prazer estar falando com vocês todos da Rede Alesp e principalmente com os representantes do Poder Legislativo que com certeza estão nos acompanhando. Secretário, a medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos já era esperada pelo governo? Olha, independente de já ser esperado ou não, isso é uma coisa que acontece num momento ruim. Os Estados Unidos são grandes parceiros do Brasil e principalmente até do nosso estado de São Paulo. Temos relações comerciais muito fortes, relações culturais, e é uma pena que isso aconteça nesse momento. Os Estados Unidos também precisam dos brasileiros lá, nós precisamos dos americanos aqui, e quando a gente pensa, por exemplo, no segmento de turismo, turismo é uma via de duas mãos. Se os brasileiros não podem ir para lá, menos americanos virão para o Brasil também, e especialmente para São Paulo. Sem dúvida nenhuma que uma medida como essa atrapalha o relacionamento comercial dos dois países. Secretário, o senhor acha que outros países também poderão fazer o mesmo que os Estados Unidos? Olha, não acredito. Eu, sinceramente, não acredito e até além de não acreditar, torço para que isso não aconteça. Nossa relação com diversos países da Europa, do Oriente, da Ásia, tem sido muito boas. Inclusive, nessa época de pandemia, a internacional tem se valido. Nós pegamos, por exemplo, o caso da China, que tem doado equipamentos para o Brasil, para São Paulo, tem vendido equipamentos para o governo federal, para os governos estaduais, especificamente para São Paulo. Enfim, eu não acredito que outros países venham a tomar essas decisões. A gente respeita, claro, os Estados Unidos, é um direito, um país altamente democrático, um exemplo de democracia para o mundo inteiro, mas temos que lamentar essa decisão, mas de novo, respeitamos e vamos seguir em frente na relação com os Estados Unidos, que eu espero
que esse fluxo de pessoas se normalize, eu diria, nas próximas semanas até, porque a pandemia, graças a Deus, no Brasil e no mundo, está entrando numa fase de diminuição e de uma retomada muito responsável. Secretário, esse tipo de medida pode prejudicar a relação entre Brasil e Estados Unidos no futuro? Olha, eu não acredito. Eu acho que as relações hoje são muito baseadas nos aspectos culturais, nas identificações de valores para as nações. Então, o valor democrático no Brasil é muito forte, o valor democracia para o americano, para os Estados Unidos da América é muito forte e, sem dúvida nenhuma, como eu disse anteriormente, a relação comercial, a relação industrial, centenas, se não milhares de empresas americanas estão em solo brasileiro, boa parte delas aqui em território do estado de São Paulo, nos 645, ao longo dos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, acho que isso será passageiro. De novo, a gente tem que lamentar, porque qualquer impedimento de viagens, de relacionamento nessa hora, por mais que a gente faça como estamos fazendo agora com a Lesp, por Skype ou por outros meios de comunicação, o contato direto, o contato pessoal, no meu entender, mesmo na nova realidade que a gente vai enfrentar, se Deus quiser, depois da pandemia, jamais será substituído por qualquer outro tipo de tecnologia. Secretário, como o Estado se posiciona com relação aos estrangeiros que estão desembarcando por aqui? Olha, essa questão de estrangeiros, isso é regido pelo governo federal. Quem estabelece as normas de imigração e de chegada ou saída de estrangeiros do país é o governo federal. Nós, no governo do estado, o governador João Dória continua valorizando a importância de outras nações. Nós, no governo do estado de São Paulo, temos muito boa relação, por exemplo, com a Itália, como eu disse anteriormente, com a China, com a Inglaterra, um grande parceiro, com a Espanha, e você pode notar que não é coincidência, são países que também passam ou agora começam a sair dessa terrível pandemia que assolou o mundo inteiro. Mais de 200 países no mundo tiveram problemas ou têm problemas com o coronavírus. Então, o momento é de união, o momento não é de proibição, o momento, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, insiste que nós, na Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado, busquemos experiências do que deu certo e o que não deu certo nesses outros países. Porque a pandemia começou até um pouco antes, em outros lugares que não o Brasil. Então, nós temos, e infelizmente essa é a realidade, que aproveitar com a experiência desses países. E esses países, essas nacionalidades, principalmente através das suas representações diplomáticas, das empresas aqui instaladas, dos seus executivos, têm nos ajudado muito, não só com bens materiais, com respiradores, com equipamentos, mas também com tecnologia e com o conhecimento que eles adquiriram ao longo dessa tragédia que assola toda a humanidade. Secretário, o senhor estava em contato com as autoridades consulares com o intuito de evitar que os brasileiros precisem se deslocar para os Estados Unidos ou por motivos profissionais, familiares, e não se prejudiquem com a medida. Como está, então, essa questão com os brasileiros? Veja, nessa época, pelo menos até agora, o fluxo é muito voltado no fluxo comercial, no fluxo de negócios, o que a gente chama tecnicamente de turismo de negócios. E o turismo de negócios, claro, com essa recessão mundial, o número de viajantes, de viagens internacionais, caiu muito. O número de voos, de viagens, isso se reduziu muito nesses últimos, eu diria, 60 dias. Então, nós, de certa forma, estamos orientando, e as pessoas têm evitado viajar. O governo do estado de São Paulo,
continuamos em quarentena, agora foi apresentado o Plano São Paulo para uma saída gradual e com a valorização da saúde em primeiro lugar. Então as pessoas só devem sair de casa em necessidade. Vamos ter essa retomada muito gradual em algumas cidades, inclusive na capital paulista, mas as viagens que são o extremo, vamos dizer, dessa saída de casa, ainda devem ser evitadas. Então, como as viagens estão acontecendo minimamente, única e por questões, diria, de necessidade absoluta, por enquanto nós estamos absorvendo. Eu até adiantaria para os ouvintes e telespectadores da Alesp que eu espero que essa medida já no mês de julho seja revogada, porque mês de julho é um mês já que eu espero que as coisas comecem efetivamente a voltar à normalidade, e eu torço, e estamos trabalhando para isso no governo do Estado, aonde nós temos autonomia para trabalhar nesse tema, para que já em julho, nas próximas semanas, essa relação entre Estados Unidos e Brasil na questão de viagens seja normalizada para o bem de todos nós, mas sempre com muita consciência e sempre ouvindo especialistas, médicos, infectologistas, porque a saúde é a absoluta prioridade para nós. Secretário, agora a gente analisando a situação de uma maneira geral. Alguns eventos importantes, principalmente para a cidade de São Paulo, que tem uma economia bastante pujante, precisaram ser realocados em função da pandemia. A gente compreende perfeitamente, era necessário evitar aglomeração. Continua sendo necessário. Eventos como a Fórmula 1 ainda não, mas talvez seja necessário. Mas o Lollapalooza e outros eventos, a Parada Gay, outros eventos de grande porte, que a gente recebe muito turista. E esses turistas, obviamente, deixam valores consideráveis aqui na cidade, no estado, além de conhecer as nossas riquezas e se interessar para vir em outras situações. A gente sabe que na retomada, talvez esse setor demore um pouco mais para ganhar fôlego. Como que vocês estão avaliando essa questão e se tem um plano de ação para também ajudar esse setor a retomar o fôlego? Olha, nós temos que pensar nesse momento, como eu disse, primeiro na questão de saúde. Uhum. Uma vez o homem sendo preservado, a saúde das pessoas sendo preservada, claro, nós vamos preservar também, por consequência, a economia. Não existe economia funcionando sem que as pessoas estejam saudáveis. Uhum. Alguns setores vão demorar mais para retomarem. São Paulo, como você disse, é um setor, é uma cidade e um estado que depende muito do setor de turismo, de negócios, eventos, congressos, convenções. O nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumetz, tem discutido esse plano de retomada com o setor de hotelaria e turismo. Nós temos já um plano estabelecido, com fases a serem vencidas. Claro que nós não podemos ter ilusão que essa retomada acontecerá no curto prazo. Isso vai acontecer, em alguns casos, no médio e no longo prazo. Infelizmente, a humanidade não passa, infelizmente, a humanidade passa por uma situação que ela não viveu, talvez, no último século, há mais de um século, melhor dizendo. Então, alguns setores vão demorar mais. O governo do Estado de São Paulo, através do secretário de Cultura, do secretário de Turismo e mesmo da Secretaria de Relações Internacionais que eu represento como secretário, tem consciência da importância do setor cultural, da importância do turismo de negócios, como eu disse, congressos, feiras, convenções. Vamos sim fazer uma retomada muito consciente e, se Deus quiser, mais breve do que a gente espera, nós estaremos no curso certo. Não podemos ter expectativas disso acontecer muito rapidamente, mas vai acontecer e isso está contemplado no Plano São Paulo, apresentado pelo governador na semana passada. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco e nos esclarecer.
cuide-se, cuide dos seus e que a gente possa retomar essa parte da economia do estado de São Paulo em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa tarde e um bom dia a todos da Rede Alesp, aos nossos ouvintes, telespectadores. Parabéns pelo trabalho de vocês e, acima de tudo, parabéns pelo trabalho da Rede Alesp, esclarecendo a opinião pública com notícias firmes, notícias verídicas, orientando a população nesse momento tão difícil. Mas juntos nós vamos superar. Isso com certeza vai passar. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Acabamos de falar então com o Júlio Serson, que é secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, que falou conosco sobre a suspensão da entrada de brasileiros nos Estados Unidos e também essa relação com o país americano. Bom, a gente tem mais entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão. Ele nos fala sobre o plano Driving da Cultura. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e com os ouvintes e espectadores. Secretário, qual a importância da retomada da cultura no estado de São Paulo? Bom, nós estamos vivendo hoje um momento muito importante no estado de São Paulo, que é um momento de diminuição progressiva de todos os indicadores relacionados à pandemia, graças a todo o esforço que foi feito pelo governo do estado, pelas prefeituras e também pelas empresas e pela sociedade civil, por todos os cidadãos. É um momento importante porque também não podemos relaxar, temos que seguir fazendo esse esforço para assegurar que essa queda seja sustentável. E, de outro, estamos iniciando a execução do Plano São Paulo, que é o plano de recuperação progressiva, responsável das atividades econômicas e sociais no nosso estado. E dentro dessa recuperação, claro, estão todas as atividades que compõem o campo da cultura e da economia criativa. Entre essas atividades estão os projetos de drive-in, que neste momento surgem como uma alternativa interessante do ponto de vista do lazer, do entretenimento e 100% segura do ponto de vista da saúde, né? Os projetos de drive-ins, eles estão liberados, tanto no estado, do ponto de vista do estado de São Paulo, quanto também aqui na capital. Recentemente, o prefeito Bruno Covas editou um decreto estabelecendo isso de maneira bem clara e objetiva. Esses projetos estão liberados desde que os protocolos de saúde sejam seguidos. E nós, então, publicamos esses protocolos, eles estão disponíveis no portal do governo de São Paulo. E, em seguindo os protocolos, como eu falei, são eventos absolutamente seguros para o público e para também os funcionários. Então, finalmente aparece aí uma forma de lazer, de entretenimento fora de casa, com absoluta segurança para todos. Por isso, eu acho que é um movimento muito importante, né, que aponta para o início da recuperação no campo da economia criativa e da cultura. Secretário, seguindo a orientação da área da saúde, do Centro de Contingência do Coronavírus, o Belas Artes Drive-In seguirá protocolos rigorosos de saúde? Quais serão essas medidas? Sim, então, nós temos já um projeto de drive-in, como você mencionou, previsto para iniciar no dia 16 de junho. A abertura para o público será a partir do dia 17 de junho. Esse drive-in ele vai acontecer no Memorial da América Latina. Mas nós estamos a par da realização de vários outros projetos. Há um drive-in previsto para o Allianz Parque, outro para
o estacionamento do Shopping Eldorado. Enfim, acho que nós assistiremos aí nas próximas semanas a multiplicação de projetos de drive-in. E todos são instados a seguir tanto o protocolo geral que foi estabelecido pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, está publicado, como eu falei, no site, no portal, melhor dizendo, do governo do Estado, e também os protocolos específicos que foram desenvolvidos aí pelas áreas, no caso de drive-in, pela Secretaria, e aprovados pelo Centro de Contingência. O mais importante é que toda a operação do drive-in ela deve acontecer sem contato humano. Portanto, a compra do ingresso acontece antes, por meio digital. Na entrada, a leitura de um QR Code com o vidro do carro fechado, portanto, sem contato também humano. Os pedidos em relação a comidas e bebidas, né, pipocas, refrigerantes, etc. Isso é feito também por meio de um aplicativo ou do WhatsApp. A entrega é feita como são os deliveries e como são os drive-thrus, e as pessoas ficam dentro dos carros o tempo todo. O som é transmitido para o som de cada carro, e as pessoas têm uma visibilidade total da tela, que serão, claro, telas bastante grandes e impactantes. Enfim, então, isso é o fundamental. Os carros devem ficar a 1,5 metro um do outro. As pessoas são instadas a não saírem dos carros, apenas para irem ao banheiro, onde também há toda uma preocupação com o modo como a fila é feita, a higienização do banheiro e por aí vai. Enfim, com essas medidas, trata-se de uma alternativa de lazer e de entretenimento com total segurança, e acho que esses eventos de drive-in vão, como eu disse, se multiplicar no estado de São Paulo, e o governo do estado vê isso com ótimos olhos, porque também é uma forma da gente iniciar a recuperação econômica no setor de economia criativa. Sérgio Salleiti, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, e sempre seja bem-vindo aqui no Jornal da Rede Alesp para nos atualizar das ações. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Eu também me coloco 100% à disposição, e reitero aqui o apelo que o governador João Dória tem feito diariamente à população. Esse é um momento especial, estamos iniciando a retomada, mas é fundamental que todos mantenhamos as medidas preventivas, todas as medidas necessárias para que, de fato, essa tendência de queda aí dos indicadores da pandemia se mantenha. Vamos vencer a pandemia, vamos recuperar a economia, vamos recuperar a vida social, e esse processo está começando agora. Muito obrigada, boa tarde. O Jornal da Rede Alesp conversa agora em nossos estúdios com o deputado Castelo Branco, do PSL. Ele nos fala sobre o projeto de lei para combate da pandemia do coronavírus. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, uma honra sempre estar com vocês aqui. A honra é nossa, sempre seja muito bem-vindo aqui. Deputado, vamos falar um pouquinho então dos projetos de lei, em especial 3, aqui a gente acabou destacando para essa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco do projeto de lei 352, que é o que institui a complementação emergencial de renda e um auxílio de crédito para os caminhoneiros autônomos. Bom, primeiro destacar que a pandemia foi uma surpresa para todos. Ninguém esperava, nenhuma projeção, nenhum analista, nenhum consultor, nenhuma bola de cristal poderia prever o que aconteceu. Aconteceu de maneira rápida. Em dezembro começaram os indícios, em janeiro, em fevereiro já se tinha certeza que chegaria. E fomos, então, surpreendidos com essa doença. Uma doença cíclica. A última
ocorrência nós tivemos lá em 2018, em 1918, 1920, que é a gripe espanhola, né? Então, ciclicamente, a humanidade passa por estes problemas, né? 102 anos depois, estamos aqui envoltos com a mesma questão. Face isso, nós, deputados, legisladores do Estado, tivemos que ajudar a população a passar por esta fase difícil. Um dos setores mais importantes da sociedade e mais estratégicos é o setor de transporte. Ele transporta comida, transporta remédio, transporta pessoas, transporta carga. Se você não ajudar esse setor, os produtos e serviços não chegam até você. Neste raciocínio, nós entendemos que os caminhoneiros deveriam receber uma ajuda de custo do Estado a fim de passar por essa fase difícil. Então, nós previmos uma complementação de renda do salário mínimo paulista, que é de R$ 1.045 para os caminhoneiros. Para vocês terem uma ideia, só o Estado de São Paulo tem 1.200.000 profissionais motoristas de carga, caminhoneiros, dos quais 600.000, pelo menos, são autônomos. O que significa que nós temos essa população praticamente sem renda, porque a economia diminuiu a sua mobilidade e eles vão ter que sobreviver. Esse é o projeto 352. É muito simples. Ele solicita que o Executivo ajude essa categoria já previamente inscrita e previamente cadastrada. Uhum. Deputado, vamos falar então agora do projeto de lei 220, né, em tramitação, que prorroga o prazo do ICMS para o recolhimento do imposto das empresas interestaduais e intermunicipais, pois muitas empresas estão com dificuldades financeiras com o pagamento do ICMS em função dos impactos econômicos da pandemia, né? Bom, então uma das características do meu mandato sempre foi um olhar sobre a questão de impostos, a questão tributária. Eu sempre fui contra imposto e a favor de diminuir impostos no Brasil, que é um dos países que mais se paga imposto no mundo, aliás, o terceiro que mais paga imposto no mundo, e que tem como devolutiva para a população um serviço de péssima qualidade, na minha opinião. Então, não é compatível o que você paga com o que você recebe. Esse olhar sempre existiu. Esse PL 220 veio logo no começo da pandemia. Quando começou o problema, a gente já sacou, falou, olha, o governo tem que abrir mão de algo. Ele só quer para ele, né? Então, as prefeituras deviam repensar o seu IPTU, né? O Estado devia repensar o seu IPVA, né? E, claro, o Estado de São Paulo, que tem como uma das suas principais fontes de renda o ICMS, deveria prever que não se pagasse agora. Depois que terminar a pandemia, depois que a economia retomar, 3 meses depois, ele paga o ICMS da prestação de serviço que ele prestou lá atrás. Isso seria uma maneira importante de ajudar aquele segmento profissional a permanecer vivo. Nós temos acompanhado quantas empresas não aguentaram essa crise. Então, esse PL 220, ele prevê o seguinte, ICMS impacta bastante, né, nas contas. 18%, 20%, 25%, enfim. Vamos retirar temporariamente e lá na frente, quando você estiver mais confortável, você volta a pagar. Aí nós temos um outro projeto PL 296, também em tramitação, que o Poder Executivo encaminha à Assembleia, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todas as prestações de contas referentes à pandemia. Pois é, esse é um assunto delicado, né? E a gente tem que ter cautela para falar, mas tem que ser falado. O que aconteceu é que com a pandemia do coronavírus, abriu-se a caixa de Pandora. Que é a Caixa de Pandora, as contas públicas foram declaradas emergenciais, foi decretado um estado de calamidade. Pela legislação em vigor, quando isso ocorre, você não precisa fazer licitação, concorrência, tomada de contas, você não passa pelo processo normal de licitude das contratações, ou seja, você contrata o que você quer e paga o que você acha que vale. E nós já temos observado, desde o início, que ocorreram uma série de improbidades administrativas nesse sentido. De boa ou de má fé, por querer ou sem querer,
né, de um jeito ou de outro, isto já aconteceu. Aconteceu nos municípios e aconteceu no Estado. Eu não fui um dos primeiros, mas, de uma maneira geral, quando o problema do coronavírus apareceu, muitos deputados falaram, ok, nós vamos liberar certos fundos e vamos fazer certos aportes financeiros para o Tesouro do Estado. Então, o que significa isso numa linguagem popular? Vamos abrir o cofre para o Estado gastar. Vamos pegar fundos que estavam parados e vamos disponibilizá-los na conta corrente do governador, para ele gastar como ele quiser para resolver o problema. Mas eu, legislador, eu, deputado estadual, tenho como uma das minhas obrigações constitucionais fiscalizar as obras e a prestação de contas do governo do Estado. Então, nós queremos saber exatamente como esse dinheiro está sendo gasto. Mais do que lícito, mais do que justo, ainda mais considerando, como já disse, que já ocorreram problemas. Um dos clássicos foi do Avental, né, de um contrato milionário de uma empresa que nem existia, uma história mal contada, enfim. Assim como esse, tivemos centenas de casos. Então, nós temos a obrigação de entender o contrato, o objeto do contrato, se está dentro de preço razoável de mercado, a forma de pagamento, quem é a empresa que está recebendo, se esse produto está realmente chegando à ponta final, se não houve superfaturamento, se não houve nenhuma ilicitude no ato da compra. Esse, basicamente, é a nossa demanda, uma demanda geral da casa, acompanhar os gastos do governo na época da pandemia. E faço votos que o mesmo sejam feitos nas prefeituras, que é um problema sério. Paira suspeita, isso precisa ser colocado, porque está na mídia, né, de que estejam fazendo caixa para as eleições municipais, né? Espero que não seja verdadeiro, mas acho melhor aqui estar dividindo o problema com o nosso telespectador, de que há um olhar para que realmente o dinheiro esteja sendo usado para o fim a que se destina. É uma função do Legislativo, né, e aqui no Estado de São Paulo, da Assembleia, de fiscalizar, mas a população também pode colaborar com essa fiscalização, né? Pode e deve estar fiscalizando. Parabéns ao povo paulista. A gente tem recebido diariamente informações das cidades, dos diversos municípios, apontando irregularidades, apontando que prefeito A, B ou C não está usando dinheiro como deveria ou como poderia. É um problema municipal, eu acho que tem que ser observado realmente. E nós estamos olhando a questão das contas do Estado, que são maiores, mas que também merecem um olhar. Deputado, queria que o senhor falasse um pouco do trâmite, então, desses projetos. Em que pé está aqui na casa? Olha, o trâmite de projetos de lei na casa, eles seguem um rito processual. Para o nosso telespectador entender, não é simples e não é rápido, né? Às vezes pode demorar até um ano, às vezes mais. Tem casos de que deputados com projetos muito bons não conseguem aprová-lo em 4 anos. Ele passa por uma análise das comissões, pelo menos 3, a Comissão de Constituição e Justiça, que faz a redação final, a Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, que vê se tem recursos para isso e se é lícito o gasto, quando há. E a comissão específica da área em que ele tramita. Exemplo, se é um projeto de lei na área de saúde, ele tem que passar pela comissão de saúde. Se ele é um projeto de lei da área de transportes, da área de educação e assim sucessivamente. Isso demora. Além disso, você tem uma série de emendas, uma série de correções, de sugestões que são feitas ao longo do processo. E, por fim, ele vai terminar lá no governo, que pode vetar ou não, e vai à votação, né? O que a Casa fez? Com muita sabedoria, reuniu todos os deputados e fizeram um pacotão de medidas julgadas necessárias para esse momento da pandemia do coronavírus. Então, todos os partidos e todos os deputados desses partidos fizeram sugestões para serem aprovadas num pacotão. Isso deve ser votado esta semana, né? Já foi votado ser passado em caráter de urgência há uns dias atrás e agora vai à votação. O meu partido, o Partido Social Liberal, PSL, através da sua liderança, fez uma série de sugestões,
muito técnicas, muito boas. Né? Parabéns à liderança do partido, fez um trabalho bacana, mas infelizmente, das centenas de sugestões, nenhuma foi aceita. Né? Apenas uma, de um deputado, Coronel Nishikawa, que fez uma sugestão muito boa e foi aceita. Então, uma pena. Não obstante, o pacotão proposto, que está na mão do deputado Camarinha, está para ser votado. Esperamos que, na grande maioria delas, seja aprovada, porque tem sugestões muito boas. Deputado, o senhor é da área de aviação, né? O setor de aviação já há muitos anos, e eu queria que o senhor falasse um pouco desse setor, que foi muito atingido, e falar da perspectiva de recuperação. O setor da aviação está incluído ali na área de transportes, né? O modal logístico brasileiro, aliás, mundial, hoje ele está em 5 setores, né? O marítimo, o aéreo, o ferroviário, o rodoviário e o chamado outros, né? Que vai desde bikers, de entrega de moto, até patinete, enfim, drones, enfim. Mas o transporte aéreo, sem dúvida, ocupa uma parcela significativa, principalmente o transporte aéreo de passageiros, que com a pandemia, no mundo inteiro, sofreu reveses terríveis, né? Em função da diminuição do número de passageiros. A gente espera que haja uma retomada desse segmento, que deve ser um dos primeiros a entrar em operação aí, com os cuidados devidos. Eu fui piloto militar, fui piloto civil muitos anos, tanto de avião como de helicóptero. Trabalhei na aviação comercial também, conheço bastante o segmento. Felizmente, esse ano de 2019, nós aprovamos um projeto de lei para diminuir o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dos combustíveis de aviação. Para vocês terem uma ideia, o combustível impacta cerca de 40% no mínimo nos meios de transporte, seja ele qual for. Acho que só no ferroviário que não. Nos demais, impacta muito. Na aviação, bastante mesmo. Então, quando você diminui o imposto sobre o combustível da aviação, você diminui a passagem aérea, que no Brasil é muito cara. Né? É uma coisa que já está sendo revista. A passagem aérea brasileira tem que chegar a preços populares. Há uma capacidade de absorção imensa do segmento. Hoje, o transporte de passageiros de avião já é mais acessível do que foi em outras épocas, mas mesmo assim ainda pode melhorar. Só lembrando aí a questão da redução do imposto para a aviação. Mas estamos fazendo votos que a pandemia acabe rápido e sabemos que o setor da aviação vai ser um dos primeiros que vai aquecer, né? Porque as pessoas estão paradas e precisam voltar a trabalhar. E muitos prestam serviços em outras cidades, em outros estados. Sim, e tem a questão do turismo também, que é muito importante. O né? turismo, sem dúvida. Esse vai demorar um pouquinho mais, na minha modesta opinião. Vai começar primeiro a parte de operações de serviços e vendas de produtos, para depois ter o dinheiro para o turismo. Mas, se Deus quiser, muito em breve a gente vai ter tudo normalizado. Verdade. Deputado, também tem agora a retomada, né, da economia, a retomada do comércio de uma forma gradual. Eu queria que o senhor desse a sua opinião. O senhor acha que essa questão de fases, da abertura por fases e também das regras, né, para o funcionamento desse comércio, estão sendo direcionadas de forma eficaz? Olha, pergunta delicada de resposta complexa. Né? É um assunto da área médica, técnico. Eu, particularmente, deputado Castelo Branco, fui a favor de uma abertura mais rápida, fui a favor de uma liberação dos serviços e do comércio mais rápido, né? Particularmente, eu acho que houve certo exagero, certos excessos, a coisa poderia ter tido um outro caminho. Mas é uma questão técnica, quem tem que responder por isso é quem está no executivo, devidamente assessorado pelos secretários de saúde, principalmente. Tem outras variáveis que às vezes eu não tenho conhecimento, que não estão na minha alçada. Isso tudo eu entendo, como oficial do Exército que fui. Mas o general toma uma decisão, você às vezes não entende, é porque ele tem acesso a níveis de informação que a gente, no escalão abaixo, não tem. A minha opinião é que poderia ter sido aberto mais rápido. O modelo que está sendo adotado no
governo do estado é mais cauteloso, é mais prudente. Então, ele está abrindo por segmentos, por fases. Espero, sinceramente, faço votos que dê certo e que a gente chegue o mais rápido possível à situação de normalidade. Já fomos vítimas aí de grandes perdas algumas irreparáveis. A gente só tem a lamentar e dar os pêsames a essas perdas, mas entendemos também que a economia é fator preponderante para a sobrevivência da população. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho aqui na Assembleia, né? Especificamente do senhor, porque o trabalho não parou, né? Os parlamentares não pararam. Então, trabalham de forma remota ou estão aqui na casa também. E as comissões voltam agora também. Sim, as comissões voltam. Eu sou testemunha de que a casa trabalhou muito. A Assembleia Legislativa de São Paulo não parou. Muitos colegas eu acompanhei trabalhando intensamente durante esse período. Não gostaria de citar nomes, porque posso ser injusto e não citar todos, mas eu diria que quase que a totalidade dos deputados trabalhou muito nesse período. Eu posso dar o meu testemunho pessoal. Trabalhamos praticamente todos os dias, de segunda a domingo, até mais do que normalmente trabalhávamos. Desde o dia 18 de março até hoje, de segunda a domingo. Inclusive, montamos aí um escritório virtual, tivemos várias videoconferências e passamos no escritório político e no nosso centro de treinamento a desenvolver atividades importantes, tomando todos os cuidados. Então, esse período foi importante. Nós também, particularmente o gabinete do deputado Castelo Branco, desenvolveu algumas ações sociais importantes, principalmente na região de Campinas, onde a gente tem um projeto social muito interessante, sem usar dinheiro público, apenas com trabalho voluntário e com doações da população. Um trabalho muito bonito que, graças a Deus, está sendo bem divulgado pela grande mídia. Trabalho que tem atingido aí, assim, apenas alguns números, né? A gente tem ajudado 64 famílias com uma cesta básica mensal. Temos produzido 800 marmitas por semana para a população de rua. Então, já são mais de 3.200 marmitas por mês. Estamos fabricando 1.000 máscaras por semana. Já distribuímos 3.800. Sem contar um outro trabalho que a gente faz com crianças, adolescentes e jovens, que também não parou. Então, o momento da pandemia, a gente fez do limão à limonada, né? A gente aproveitou um momento difícil e está unindo mais a população, está ajudando mais a população, principalmente a população mais carente. Sem contar as emendas que foram destinadas para lá, que é um outro assunto, né? Só para a região de Campinas, a gente dedicou quase um pouquinho mais de R$1 milhão para a área de saúde, né? O Vale do Paraíba também recebeu um valor considerável. São regiões que fazem boas gestões, prefeituras que fazem boas gestões, e a gente tem certeza que o dinheiro está chegando e está indo para onde tem que ir. Que foram emendas realizadas pelo senhor. Emendas parlamentares, para quem não lembra, são recursos financeiros que o deputado tem direito a alocar para a área de saúde e desenvolvimento social, principalmente. Deputado, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa, então, para esse ano. Esse ano tinha, né, uma expectativa tão grande, a gente conversou no final do ano passado e a expectativa de todos os deputados era muito grande, de repente todo mundo teve que engessar um pouco tudo isso. Mas qual é, então, o que o senhor espera até esse fim de ano? Olha, primeiro eu entendo que foi um sinal de Deus. Um sinal das esferas superiores de que a gente não é dono do nosso destino. Tem uma força maior que infere sobre tudo isso. Perdemos pessoas queridas pelo coronavírus ou não pelo coronavírus. Nesse período, a gente teve perdas significativas. Além disso, tudo que nós havíamos planejado para o primeiro semestre não pôde ser executado. Isso causou aí uma reviravolta muito grande. O que nós esperamos do ano? Eu não acredito que a gente vá retomar as atividades normais antes de agosto. Eu acredito que a abertura gradual vai se processar ao longo do mês de junho.
julho, aspas, deveriam ser as férias, mas agora já misturou tudo. Se inverteram, né? A questão escolar, as universidades, alunos que estão na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, tiveram que os seus currículos e as suas matrizes curriculares complicadas nesse momento. Essa retomada vai ser, acredito, a partir de agosto, e nós vamos ter que nos reinventar. A humanidade passa, como eu disse no início da entrevista, por momentos cíclicos. A gente está passando por esse momento cíclico onde o Supremo Arquiteto do Universo está dizendo o seguinte: olha, Deus está no comando, eu dei um soprinho e as coisas mudaram. Acho que é um alerta, acho que é um aviso. Para mim, como pessoa, foi significativo. O corona me obrigou a repensar, a reavaliar uma série de coisas. A gente estava, como eu brinco, trocando o pneu com o carro andando. Era muito aquela loucura da vida diária. Isso nos obrigou a parar, a refletir, a repensar uma série de coisas. Acho que esse é o grande ganho, além de refletir sobre a própria existência, porque nós perdemos pessoas muito queridas, nesse período, pessoas próximas, E a gente passa a repensar a vida, como ela é fugaz, efêmera, temporária, passageira. E o que a gente vai fazer com esse período de vida que a gente ainda tem. Acho que essa é a grande mensagem. Ok, muito obrigada pela participação do senhor. Está sempre convidado para vir aqui ao Jornal da Rede Alesp e dividir com a gente conhecimento e palavras de sabedoria. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Sempre que me puderem, me convidem. Eu vou fechar, primeiro relatando o falecimento da minha tia Moema. Não foi por corona, ela já estava com outros problemas, mas é uma pessoa muito querida. Eu digo que os 4 senhores, no Apocalipse eles falam que tem os 4 cavaleiros da morte, A morte, a doença, a guerra e a fome. Então parece que esse período veio um deles, ceifando aqui. Minha tia era uma pessoa muito querida, trabalhou comigo muitos anos, uma grande educadora, um grande ser humano. Deixou um legado imenso. E eu termino com uma frase do professor Henrique José de Souza, que a esperança da colheita resida na semente. A esperança da colheita vive na semente. A gente tenha plantado nesse corona boas sementes. É verdade. Obrigada. Meus sentimentos para o senhor e para toda a família. Obrigado. E para todos que perderam também seus entes queridos, Obrigado. Obrigada, deputado. Seja sempre bem-vindo. O Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. E não esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto? Liga pra gente no nosso WhatsApp no número 11 98457 8129 e deixe a sua mensagem. E lembre, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Um bom dia, uma boa tarde para você e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.